Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Nessa aula aqui eu vou apresentar aqui a nossa metodologia para conduzir calls de SDR, tá? Raramente a gente faz call de SDR, normalmente em que situações a gente opta por fazer call de SDR? Naquelas situações onde a gente quer criar um relacionamento um pouquinho mais sólido com aquele lead, tá? Normalmente a gente quer fazer isso quando a gente está com uma oportunidade ali de fechar vendas maiores, tá? De ticket mais alto. Um cliente muito grande que está decidido, ou não necessariamente muito grande, mas que vocês viram que tem um potencial ali de pagar caro pelo serviço, tá? Então, em alguns casos, a gente opta por fazer primeiro essa call, a gente faz o processo de SDR no WhatsApp, tá? Depois a gente faz essa call, e daí então, depois a gente elabora uma apresentação, né? Elabora uma proposta e faz a call de fechamento, tá? Para caso de clientes maiores, né? Por mais que direto falando pelo WhatsApp, tu já sabe exatamente o que tu vai oferecer para ele, tu já sabe exatamente o que quanto tu pretende cobrar por aquele funil para aquele cliente, tá? A gente adiciona essa etapa intermediária, né? Intermediária eu digo WhatsApp primeiro, SDR no WhatsApp, SDR por call, e daí somente após o SDR por call a gente faz a call de fechamento, a gente adiciona essa etapa até para passar, para dar para o cliente ter a percepção que de fato vocês vão construir uma proposta, né, muito personalizada, específica para ele, né? E essa call aqui, ela ajuda a agregar valor, tá? Ela ajuda a tu te conectar melhor, tu vai ter um ponto a mais, né? Uma oportunidade a mais de conversar com esse cliente, criar relacionamento com esse cliente, antes de fato, apresentar a solução, tá? Então, vamos lá, tentando ser objetivo aqui, tá? Eu acabei gravando a aula seguinte antes dessa, né? Mas enfim, tá? Vamos lá. Quais são as etapas aqui? No final aqui a gente não vai apresentar, né? Essa estrutura aqui, tá? Vocês vão ver na aula de call de fechamento, tá? Tem a call de fechamento tem duas situações que vocês vão trabalhar com a call de fechamento, só entrando um pouquinho na call de fechamento. Tem as situações que representam 90% dos casos, tá? Dos nossos casos pelo menos, onde a gente faz primeiro o processo de SDR pelo WhatsApp e já faz a call de fechamento, tá? Quando a gente já faz, depois de fazer o processo de SDR pelo WhatsApp, já faz uma call de fechamento, essa call de fechamento, ela tem a estrutura inicial dessa call de fechamento é basicamente a estrutura da call de SDR. Só que daí no final a gente já transiciona, já apresenta tudo e já faz a oferta no final da call, tá? E no caso, quando a gente trabalha com a call de SDR, tá? A call de fechamento ela é bem curta, tá? Porque tu já fez esse processo inicial e que daí a call de fechamento, quando fazendo inicialmente a call de SDR, a call de fechamento é só uma call de apresentação, né? Do serviço ou produto e oferta, tá? Bom, vamos lá. Na call de SDR, tu acabou então de novo, só recapitulando, tu acabou de fazer, tu fez o processo de SDR pelo WhatsApp, agendou daí então essa primeira call, tá, com o cliente. Tá, nessa primeira call, a gente inicia ela quebrando o gelo, né, e fazendo uma pequena apresentação, tá? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete etapas, tá? Sete etapas. Então, na primeira etapa, a gente começa quebrando o gelo, né? Como é que eu gosto de quebrar o gelo? Eu até entrei nisso na próxima aula, tá? Mas eu gosto de quebrar o gelo perguntando de onde a pessoa fala, né? E tentando, né, ver se eu tive algum histórico aí ao longo dos anos, né? Alguma situação, ou conheci alguém que mora perto da cidade da pessoa, ou que mora na cidade da pessoa, ou às vezes eu já fui para a cidade da pessoa, né? Então, eu inicio falando, cara, tá falando da onde? Né? Por mais que eu já saiba, por mais que ele já tenha me falado pelo WhatsApp, tá? Tá falando da onde? Ah, tô falando de São Paulo. Ah, legal, show de bola. Cara, eu morei no interior de São Paulo por um tempo, gosto bastante daí, show de bola. Tá, vou com certa frequência todo ano, tá? Enfim, tá? Eu quebro o gelo e eu gosto de quebrar o gelo dessa forma, perguntando sobre o local da pessoa, porque normalmente eu consigo encontrar alguma coisa para dar uma conversadinha rápida ali sobre o local que a pessoa mora, né? E às vezes eu não tenho nada para falar sobre o local que a pessoa mora, só que daí a pessoa acaba me perguntando, tu fala da onde? Fala de Porto Alegre? Normalmente quando eu pergunto isso, as pessoas perguntam também no dia que eu tô falando, né? Ou, no caso, as que já sabem afirmam, ah, tu tá falando de Porto Alegre, né? Ah, sim, show de bola. Daí às vezes a pessoa, né, faz algum comentário, alguma coisa sobre a minha região.
né? No ano passado, por exemplo, a gente teve as enchentes aqui, então foi comum em algumas calls aí que fizemos no ano passado, por exemplo, né? Esse ano não mais, mas no ano passado, por exemplo, como é que está a situação das enchentes? Enfim, daí a ideia aqui é conversar sobre algum assunto, né, que não seja profissional, tá? Para quebrar o gelo da conversa e minimamente ficar um pouco mais fluido, tá? Eu entro de novo nesse assunto aqui de quebra de gelo. Tudo que eu vou passar aqui, na verdade, eu vou passar praticamente as mesmas coisas na aula seguinte, na call de fechamento. Porque, como eu disse, a call de fechamento, quando trabalhando somente SDR no WhatsApp, direto call de fechamento, essa etapa aqui dessa call de SDR a gente faz dentro da call única de fechamento, entendeu? Esses primeiros blocos aqui, tá? Essas primeiras etapas. Então, depois de quebrar o gelo, a gente faz uma apresentação rápida, tá? Eu me apresento, né? Falo um pouco aí do meu histórico, né? Me apresento, né? Falo um pouco Opa, então, vamos lá. Meu nome é Nicolas, como tu já sabe, né? Eu tenho atualmente 3 negócios, um negócio de infoproduto, um negócio de produto físico, um negócio de venda de serviço, né? Ao longo aí dos últimos anos já fiz XYZ, né? E então eu acredito aí que a gente vai realmente conseguir te ajudar aqui, né, a achar uma solução boa e que faça sentido pro teu projeto, tá? Mas antes disso eu preciso entender melhor a tua situação atual, né? Enfim, vamos seguir que essa conversa vai ser boa. Enfim, tá? Eu basicamente faço essa quebra de gelo e apresentação nesse bloco inicial, tá? Após isso, né, o processo ali de contextualização e explicação do motivo da ligação, né, do motivo da call, tá? Basicamente explica por que aquela call está acontecendo. Bom, a ideia aqui nessa call, tá, só para dar um exemplo, a ideia aqui nessa call, de novo, tá, tudo que eu vou passar aqui, eu passo também na aula seguinte, né, pelo menos esses blocos iniciais, né, então, enfim, vocês verão parte esses blocos iniciais, vocês vão ver que eles se repetem praticamente iguais aí nas calls de fechamento, né? De novo, quando trabalhando única e exclusivamente com uma call, é somente a call de fechamento, tá? Contextualização e motivo da ligação, tá? Explicação breve e objetiva do motivo da call. Bom, dando um exemplo aqui. O objetivo dessa call, tá? Eu quero entender melhor o teu negócio, por mais que eu já tenha feito ali perguntas pelo WhatsApp, né? Eu já entendi bem a tua situação atual, né? A minha ideia é levantar mais informações para que a gente possa juntos entrar, né, de forma mais detalhada em alguns pontos que são extremamente relevantes aqui para esse teu projeto, para que eu possa entender e de fato conseguir, né, encontrar, né, analisar para ver se eu consigo, se a nossa empresa aqui vai conseguir te ajudar, né? E considerando que a gente consiga te ajudar para que a gente possa então, né, te apresentar aí, né, qual das nossas soluções mais faz sentido para o teu negócio, para o teu momento atual. Tá? Então a gente faz a explicação nesse formato que eu acabei de simular aqui agora. Tá? E esse aqui é outro ponto importante, tá? Nesse bloco 2, mostrar que tu conhece o lead, tá? Conhece o negócio do lead. Tá? Como assim? Tu já levantou informações sobre o negócio dessa pessoa pelo WhatsApp. Tá? E daí, então, no final, tu agendou essa call, tá? De SDR. Somente na conversa pelo WhatsApp que tu já fez, tu já entendeu mais sobre o negócio da pessoa. Já tem informações sobre o negócio dessa pessoa, sobre esse lead, sobre o negócio e sobre a situação atual da pessoa ali, tá? Sobre o segmento que ela atua. Quando tu agendou a call, né, tu tem um período entre, tem pelo menos ali 1, 2 dias, enfim, dependendo de como para frente tu agendar essa call, né, tu tem um tempo ali que tu faz sentido, né? É importante que tu minimamente dê uma estudada no segmento de atuação daquela pessoa, né, no negócio daquela pessoa, entre no Instagram dela, entre nas ofertas dela, né? Estude de novo, leia com calma quais informações ela já te passou pelo WhatsApp, né? E eu gosto de fazer isso tipo bem em cima da hora da call, tipo meia hora antes, 1 hora antes, né? Eu gosto de dar uma estudada antes, né? Mas principalmente se vocês estiverem iniciando, né, nessa questão de fechamento e vendas, né, façam esse estudo com mais calma antes. Eu, na verdade, hoje eu pego ali 1 hora antes da call, dou uma estudada geral, né, com o objetivo de ter uma noção geral, não para estruturar o projeto dessa pessoa, mas para na call mostrar que eu estudei o negócio dela, que eu sei a situação dela, né, para mostrar, tipo, para ela ter a percepção, opa, cara, o Nicolas, ele pesquisou sobre o meu negócio, ele foi atrás mesmo, então isso tu ganha pontos com a pessoa, tá? Então eu faço essa... E onde é que eu estudo? Eu estudo primeiro na própria conversa, com as informações que ela já me passou, eu estudo dentro do Instagram dela, ou do canal que ela tiver presente, né? Dou uma pesquisada também, às vezes para agilizar, chamo o chat GPT ali, troco uma ideia com o chat GPT para entender um pouco mais sobre aquele segmento de atuação, se é um segmento que eu não tenho, nunca trabalhei, eu não tenho tanto conhecimento, né? Mas com o objetivo de estar por dentro, né? É muito importante isso,
né? Porque a pessoa vai ver, cara, ele tá mais ou menos por dentro, ele sabe o que ele tá falando. Tipo, eu não tô completamente perdido no segmento de atuação daquela pessoa, tá? Então isso é bem importante. Daí mesmo que tu não tenha provas, mesmo que tu não tenha cases, né, dentro daquele segmento da pessoa, só de tu mostrar que, tipo, pô, eu vi que no teu segmento os maiores players são esse, tá? E esse pessoal está trabalhando com a estratégia XYZ, no teu caso eu vi que tu está trabalhando com estratégia um pouco diferente, então eu já consegui ver ali algumas oportunidades, enfim, tu mostra para a pessoa mesmo sem ter case que tu entende daquele segmento dela, tá? Tu consegue fazer isso só fazendo uma rápida pesquisa, né? Como eu disse, na própria conversa com as informações que ela te passou e também pesquisa rápida na internet. Eu gosto especificamente para isso, o GPT ajuda bastante, tá? Ele consegue te contextualizar bem, né? E mostra para o cliente, cara, que tu entende daquilo, que tu não é completamente leigo no segmento, né, e no negócio desse lead, tá? E daí então depois aqui a gente entra no levantamento de necessidade de informações, tá estranho essa frase, necessárias, tá? Levantamento de informações necessárias, tá? Aqui é a parte mais importante, tá? Mais importante, tá? Do processo de SDR. Na verdade, o objetivo principal do processo de SDR é tu levantar informações relevantes para conseguir entender e daí então apresentar a tua solução de acordo com o que aquela pessoa precisa. Tá? Então aqui, de novo, essa etapa aqui vocês já vão ter feito, né, pelo WhatsApp. Tá? Mas mesmo assim, aqui, por mais que o cliente tenha, tipo, o lead tenha te passado essas informações pelo WhatsApp, aqui a gente repete as perguntas relevantes que já foram feitas no WhatsApp. Tá? Atualmente, simulando aqui para venda do serviço de estruturação de funil. Quais são perguntas relevantes? Cara, quais produtos tu tem rodando hoje? Qual o resultado que tu alcançou ou atualmente alcança com esses produtos? Quanto tu investe em tráfego? Tá? Qual é o teu histórico de vendas de outros produtos ou serviços aí dentro do digital? Tá? Então aqui tu vai basicamente refazer as perguntas que já foram feitas pelo WhatsApp, mas aqui a pessoa vai ter uma oportunidade de ouvir a pessoa falando livremente, não necessariamente escrevendo uma mensagem ou mandando um áudio, que normalmente o áudio a pessoa tenta meio que resumir. Então aqui tu vai conseguir ter acesso à mesma informação que tu já coletou no WhatsApp de forma mais profunda, tá? E não só isso, como também à medida que a pessoa for falando, né, vocês conseguem dialogar e conversar sobre esses pontos que ela for trazendo. Então isso aqui ajuda, né? À medida que ela vai trazendo pontos, à medida que tu vai perguntando, ela vai trazendo pontos, tu pode ir opinando, né, dando a tua opinião sobre esses pontos, sobre talvez trazer, isso aqui tu tá fazendo, né, tá, beleza, mas se tu fizesse da maneira que eu tô pensando, que é assim, assim, assado, provavelmente ia aumentar o teu resultado. Então aqui tu pode também agregar um pouco de valor, passar informações de valor pro lead, né, sem ter medo que, tipo, vou passar informações e ele não vai me contratar. Não, não é isso. Tá? Se tu agregar valor para a pessoa, a chance dela te contratar depois é maior. Tá? É maior. Tá? Então, obviamente, não vai passar tudo, né? Nem tem como passar tudo, mas aqui a ideia é tu fazer essas perguntas para levantar essas informações de novo, e daí eu sugiro que abra um bloco de notas no computador, tá? E à medida que ela for respondendo, vão anotando, tá? Ou podem gravar a reunião, etc. Mas eu gosto de ir anotando, tá? No momento ali, porque à medida que eu vou anotando, ao longo da qual eu posso ir consultando aquelas minhas anotações para ter melhores argumentos e conseguir ir conduzindo e conversando com a pessoa, né? A partir daquelas informações que ela já me passou, tá? Bom, após isso, tá, a gente, depois de levantar, já ter conversado um pouco sobre alguns pontos que a pessoa vai te respondendo, te trazendo, né? O que é um detalhe importante, tá? Em cada uma desses blocos, cada uma dessas etapas, tá? Sempre existe a chance da pessoa fugir do tema ou começar a desenvolver muito em algum assunto. E não tem problema se a pessoa começar a fugir aqui, por exemplo, começou a fazer perguntas e a pessoa começou a responder perguntas muito longas, daí tu continuou naquelas. Às vezes, algum bloco desse aqui, eu coloquei aqui o tempo, mais ou menos o ideal, o médio, enfim, tá? Mas às vezes pode acabar fugindo um pouco. Não tem problema que isso aconteça, tá? Não tem problema que isso aconteça. Tem pessoas que gostam de falar muito, tipo eu, tá? Eu, às vezes, me passo eu nas calls porque eu acabo falando demais. Chego a fazer call de 2 horas aí, no caso de clientes que eu sei que vão fechar no final, entendeu? Porque à medida que vai pegando experiência, tu vai tendo um feeling assim, tu fala, esse cara aqui tá fechado já, tá? Então, independente se o cliente ou se tu acabar fugindo muito, né, tenta sempre te policia para, por mais que tu fuja em algum bloco e algum bloco se estenda, não é um problema, isso por um lado é bom porque tá agregando no processo de criação de relacionamento com essas pessoas, né, mas te policiar para voltar
tá? Quando tiver uma oportunidade, dê um tempinho ali que ninguém falou nada, tá, vamos voltar aqui, tá? Não precisa dizer isso, mas aí tu volta para essa estrutura para tu conduzir, passar por todos esses pontos e conseguir concluir essa call, né? Passando tudo que deveria ser passado, concluir da melhor forma possível. Tá? Então, depois de fazer esse levantamento de informações, e essa etapa aqui é uma etapa que dá muita margem para fugir e falarem sobre vários assuntos, tá? Depois volta e apresenta a solução. Mas tu vai apresentar aqui a solução, não exatamente a solução de forma personalizada para a pessoa. Exemplo, aqui tu quer vender um funil, por exemplo. Tá? Tu vai vender um funil, te decidiu que tu vai vender um funil. Tá? Então aqui tu vai falar para a pessoa na apresentação de solução, olha, vou te explicar aqui, tá? Com base em tudo que me passou, com base em todas as informações que eu já levantei antes pelo WhatsApp, que aqui a gente conseguiu aprofundar muito melhor, tá? Nessa call, por isso que eu gosto de fazer essa call, para entender mais a fundo a tua situação, né? A situação dos clientes. Né? Eu tenho certeza aqui, com base em tudo que me passou, né, que o melhor, no teu caso, o que que tu está precisando, tá, é de um funil bem estruturado, né, para o teu produto B. Né, atualmente tu tem o produto A que já vende bem, tu tem também o produto B que tu está com as vendas, que tu está objetivando a escalar tuas vendas, certo? E nesse caso, que tu precisa de um funil melhor estruturado, tá? E eu tenho experiência aqui estruturando funis para venda de infoproduto, tô dando só um exemplo, tá? E assim, eu me sinto confortável em te ajudar, né, a estruturar o funil adequado aí para tu conseguir escalar o teu produto B, tá? A questão é, tá? Enfim, daí, já disse para ele que ele precisa de um funil, né? E, enfim, destacar diferenciais competitivos. Cara, daí entra ali, cara. Normalmente as pessoas trabalham como tu está trabalhando, só jogando tráfego para uma landing page, simples. Isso é o padrão que o pessoal faz, só que isso tende a ser muito mais difícil de validar, tá? E de escalar. Então, e com as minhas estratégias aqui, eu analiso o negócio, né, do lead e construo funil, construo uma estratégia 100% personalizada com o funil ideal para o teu negócio, assim como eu já fiz com XYB, apresenta alguns cases, se tu tiver, e isso possibilitou com que essas pessoas, esses meus clientes, saíssem do ponto A e fossem até o ponto B. Né? Então, eu me sinto confortável aqui em te ajudar e eu tenho certeza que tu precisa de um funil, e o funil aí é a grande parada para garantir que tu consiga destravar as vendas desse teu produto B, né? Bom, basicamente é isso. Eu não entrei especificamente qual é o funil do cara, né? Eu deixei claro que ele precisa de um funil, né? E que é um trabalho que tu não sabe ainda exatamente qual que é a estrutura que vai fazer sentido no negócio dele, tá? Aí depois disso, tá? A gente valida o interesse dele, tá? Isso é importante, tá? Para garantir que a pessoa não tenha ficado com nenhuma dúvida, tá? Garantir que ela não tenha ficado com nenhuma dúvida em relação à tua explicação, né, sobre a solução, que tu está afirmando que é o que ela precisa, né? E para ela dar um ok para tu seguir para a próxima etapa. Tá? Então aqui a gente pergunta, tipo, algo mais ou menos, ficou claro que eu te passei, né? É isso que tu está precisando, faz sentido isso que eu estou te falando aqui. Daí a pessoa vai dizer, ficou claro, beleza, tu entendeu bem o que eu te passei, é muito importante, isso eu pego também na próxima aula aqui, após essa, né, de fechamento. É fundamental que tu garanta que o lead entendeu exatamente o que tu está oferecendo. É muito comum, quando oferecendo esse serviço, as pessoas não terem clareza absoluta do que é um funil. Então, tu explicar o que é um funil, para a pessoa entender bem o que é um funil. Mostrar com exemplos, compartilha a tela, passa por algumas etapas, deixa claro, não vai ser especificamente esse aqui o funil para ti, tá? Mas só para tu entender o que é um funil e a lógica por trás de um funil, tá? Tu entendeu bem? Tá claro? Sim, tá claro. Podemos seguir? Então, podemos seguir, beleza. Daí então, tá? Tu, depois dessa validação, que o cliente afirmou que ficou claro, que ele entendeu o que está sendo, o que ele precisa, tá? Tu vai para um call to action, né? O call to action para os próximos passos, né? Definir um próximo passo claro, né? Tu vai dizer para ele aqui, bom, com base em tudo que eu te passei, né? A gente, cara, eu tenho certeza aí, né? Com base na minha experiência, que o que tu precisa de um funil para conseguir destravar isso. Porém, agora eu preciso, eu não consigo te passar um valor aqui, né? Nós temos aqui a nossa agência de estruturação de funil, eu não consigo te passar um valor aqui agora, porque cada projeto é muito personalizado, então eu preciso elaborar uma proposta, tá? Personalizada para o teu caso, onde eu vou detalhar exatamente de acordo com a tua necessidade, eu vou ter que fazer um estudo mais profundo aí do teu segmento, do teu negócio, eu vou elaborar uma proposta, e daí então a gente agenda uma segunda call para eu te apresentar essa proposta, e se fizer sentido para ti, a gente segue. Pode ser? Pode ser. Beleza. Tá?
Ficou claro, de novo, eu gosto de reforçar, tem coisas que eu gosto de perguntar. Ficou claro tudo que eu te passei aqui? Ficou claro que agora eu vou elaborar uma proposta personalizada para ti na próxima, a gente vai agendar uma próxima call para eu te apresentar isso? Sim, ficou claro, beleza. Daí agenda a call, né, já agenda essa próxima call na call, tá, vamos ver aqui, deixa eu abrir minha agenda. Qual dia fica melhor para ti? Na semana que vem, quarta-feira, às 2? Beleza, pode ser quarta-feira às 2, ótimo, confirmado. Já vou te mandar aqui o invite da call, já pego o e-mail do cara ali na call, mando o invite, bum, tá? Para garantir que essa call de fechamento é muito importante que ela aconteça, né? E assim, normalmente é no show nessa call de fechamento, a gente tem muito pouco no show, tivemos raríssimos, assim, pouquíssimos, tá? Mas como é que a gente vai estar direcionando a pessoa para uma próxima call? A gente já vai estar agendando, já agenda aqui, né? Já agenda aqui, a não ser que a pessoa fale, bah, eu vou ter que ver na minha agenda e te confirmo hoje ainda. Perfeito, beleza. Tá? A gente nunca trabalha botando pressão na pessoa. Por mais que a gente queira fazer o agendamento nessa call, a gente não bota pressão. Se o cara falar, eu vou ver na minha agenda com calma e te respondo mais tarde, beleza. Da mesma forma que vocês vão ver que eu falo na call de fechamento, se o cara gostou e fala, cara, eu só vou dar uma pensada e te retorno amanhã. Pode ser? Cara, pode. A gente nunca trabalha botando pressão. Tem um monte de vendedor aí que defende que tem que fazer o fechamento na call, tá? Cara, eu não defendo isso, tá? Eu defendo que a pessoa tem que ficar confortável, né? E quando a pessoa na tomada de decisão para compra de um produto mais caro, né? Cara, eu gosto de pensar. Eu não vou pagar um produto de R$ 10.000 sem eu pensar um pouco antes, sem eu falar com o meu sócio, tá? Então eu acho uma baita de uma furada, tá? Eu acho um tiro no pé tu forçar o cara a passar o cartão ali, senão tu vai perder. E não é assim. Se a pessoa quer a solução e fez sentido aquilo que tu apresentou, né, e é um produto de ticket mais alto, o processo natural é que ela deu uma pensada. Tá? Então a gente nunca trabalha botando pressão e objetivando fechar na call. Tá? Isso vale aqui também, que é aqui no final, né? O que é considerado aqui a conversão dessa call de SDR? É a pessoa topar fazer a call de fechamento. Tá? Uh, enfim, o que pode acontecer aqui? Tá? A pessoa fala, tá, mas para eu ter uma noção, quanto mais ou menos vai custar o serviço? Tá? Quando a pessoa pergunta isso, tu pode dizer, bah, eu não faço a menor ideia, varia muito, eu só vou te apresentar na call de fechamento. Beleza. Eu não gosto de responder dessa forma, eu gosto de dizer, olha, para ter uma noção, tá? A estruturação de funil para um caso, para um projeto como o teu, para tu já ter uma noção, cara, vai ficar entre 6 e 15 mil. Dá um range ali, né? Dá uma média, né? Entre 6 e 15. Quando entrando na call aqui, né? Depois de já ter falado com a pessoa pelo WhatsApp, tu já vai ter uma noção de quanto tu pretende e consegue cobrar para aquele projeto. Tá? Então já vem aqui com esses números pensados. Ah, eu quero cobrar desse cara 7.500. Então pode falar ali, cara, entre 5 e 15. Tá? Aí 7.500 está no meio ali. Está no meio. Tá? 7.500 está no meio. E daí, então tu fala, cara, entre 4 e 15, entre 5 e 15, mas eu só vou conseguir saber com certeza depois de preparar essa proposta, né? Porque daí nessa proposta, quando eu elaborando essa proposta, eu vou ter clareza exatamente do que tu precisa, do que eu vou te entregar, e daí então sim eu consigo te passar esse valor preciso na nossa próxima call. Beleza? E, bom, basicamente é isso. Daí aqui a gente, nesse encerramento, reforça a solução, né? Reforça os benefícios da solução. Olha, cara, eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir te ajudar. Estou muito empolgado. Vou ficar muito feliz em participar desse projeto. Estou interessado em participar desse projeto. Eu gostei do projeto, tá? E não adianta para mim que meu objetivo não é só fechar com qualquer um. Eu gosto de entrar em projetos bons. O teu projeto é um projeto que eu considero bom. Eu ficaria muito feliz em participar. Eu me atraio por esse teu segmento. Se tu já tiver case no segmento, obviamente tu vai trazer isso. Eu já tenho histórico nesse segmento, então eu tenho certeza aí, cara, que eu vou conseguir te ajudar, tá? Muito obrigado aí pelo teu tempo nessa call, tá? Agradeço muito, gostei demais de te conhecer, tá? Tô bem empolgado até, porque, cara, como eu disse, eu gostei e eu acredito nesse teu projeto, então eu gostaria muito de participar, tá? E eu vou agora fazer o meu trabalho aqui, preparar essa proposta e te trazer a melhor proposta possível na nossa próxima call na quarta-feira às 2 horas, beleza? Beleza, tudo certo, show de bola. Ficou alguma dúvida? De novo, reforço. Cara, ficou claro o que, que a gente trabalha, o que a gente faz aqui, ficou claro o que, que tu precisa, ficou claro, show de bola. Então tá, maravilha, te vejo na quarta-feira às 2. Valeu? Então basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Tá? Essa aqui são as sequências, os blocos que a gente segue. Vocês vão ver que na próxima aula tem muitas coisas aqui que eu repito, tá? Talvez até de forma mais detalhada, uh, mas o resumo, né, de forma bem objetiva, é dessa forma que a gente conduz. E obviamente, vocês não vão. O que, que é o mais importante aqui que eu estou trazendo é que garantir que quando vocês forem, por mais que vocês não tenham uma super habilidade de venda, que venda é um negócio que tem um percentual muito grande, por mais que a pessoa treine, tá? Tem um percentual muito grande que é uma característica de cada um, né? Tem pessoas que conseguem falar mais,
têm mais facilidade de comunicação, conseguem se expressar melhor e outras não, tá? Para aquelas que não têm essa habilidade, né, quem tem essa habilidade tira de letra isso aqui, tá? Quem não tem, né, beleza, não é um problema, não quer dizer que tu não vá vender, tá? Se tu não tem, né, te foca em entender a estrutura, em seguir esse script, em seguir essa estrutura. Porque por mais que tu não seja o melhor comunicador do mundo, tu vai garantir que todas as informações necessárias estejam sendo passadas no momento certo para aquele lead, tá? E dessa forma, né, dessa forma mais playbookada, dessa forma procedimentada, tu vai garantir que o lead tenha acesso às informações importantes, né? E isso é o suficiente para que a venda aconteça, tá? Eu, por exemplo, tá? Sendo bem transparente, eu estruturei aqui, esse aqui é o processo que eu sigo, mas inicialmente, quando comecei a vender, eu nunca montei um processo, tá? Eu montei esse processo com base no que eu uso para vender, tá? Porque eu tenho essa habilidade, tá? Nativa minha, tá? Tipo, eu tenho essa habilidade e eu nunca me preocupei. Eu fui construindo eu construo no freestyle na hora ali, eu nunca me preparo, tá? No máximo, obviamente, a proposta, né? Eu tenho que preparar, mas ou a pesquisa sobre o segmento da pessoa, mas eu não me preparo muito para a apresentação, eu não vou lendo ali, bah, eu já passei por essa etapa, já passei por essa etapa, eu vou de forma muito natural e às vezes eu pulo etapas, tá? Mas porque eu tenho essa habilidade, tá? Mas com base em todo o meu histórico de vendas aí, tá? Vendas por call, né? E além de vendas por call, o meu maior histórico de vendas, tá? Eu até falo isso de novo na próxima aula, né? De vendas por call foi na Austrália, tá? Onde eu fiz mais de 3.000 vendas por telefone, tá? Na minha empresa que eu tinha de transporte, eu tinha uma pequena frota de caminhões, eu tinha 4 caminhões, em torno de 10 funcionários na Austrália, né? Eu morei lá, fui para lá, eu abri essa empresa quando eu tinha 22 anos, ou 23, não me lembro bem, tá? E durante 2 anos aí a gente estruturou esse negócio, é um negócio que até hoje funciona. Eu vendi a minha parte lá desse negócio, eu tinha mais um sócio, né? É um negócio que desde o início fatura ali em torno de US$ 1 milhão por ano, né? E ao longo aí da minha estadia lá na Austrália, enquanto eu fui sócio desse negócio, eu fiz mais de 3.000 vendas, tá? E depois aqui no Brasil também fiz muita venda por call, tá? Lá na Austrália era por telefone, tá? Por ligação, mas a lógica é a mesma, tá? Então eu fui desenvolvendo essa habilidade, né? E agora aqui nesse curso eu falei, cara, eu vou colocar no papel aqui, vou colocar no papel exatamente a metodologia que eu uso, que eu já usei para fazer mais de 3.000 vendas por ligação, né? Ahn, como é que eu vou comunicar isso aqui para o pessoal da melhor forma possível? Daí, então eu construí essa estrutura, né? Que é exatamente como eu faço, tá? Exatamente como eu faço, tá? Então, enfim, pessoal, basicamente é isso. Forte abraço a todos e valeu!